Para entender melhor o que é Tohen, vamos refletir sobre diversos tipos de multidão que existem na realidade e também as coisas que unem essas multidões. Aqui nós temos uma série de multidões, de multiplicidades distintas, e aqui nós temos uma série de fontes de união. E então, nós queremos entender, para entender Tohen, que é o princípio da unidade para todas as coisas, o que quer dizer que uma coisa é uma coisa? Uma das coisas que nós queremos dizer com isso é que quando ela se torna muitas, quando ela se divide, ela se torna de fato outra coisa. Então, começamos aqui de baixo, aqui estão as coisas mais divididas e aqui estão as coisas mais unidas. Começamos então com o exemplo do coro e do exército. Esses exemplos, e essa escala de exemplos, vários deles, vêm na realidade dos estoicos, que começaram a refletir sobre os casos da união dessa maneira hierárquica. E daí isso foi depois desenvolvido pelo filósofo Plotino, comumente entendido como o fundador do neoplatonismo, mas nós estamos aqui falando especificamente da teoria de Proclo. Então, comecemos com o coro ou o exército. Um coro ou exército é composto de muitas pessoas e cada uma delas existe por si. Ora, quando essas pessoas vão cada um para o seu canto, depois do coro ter cantado a sua peça, depois do exército ter feito seu exercício, e cada uma delas daí vai para sua casa e descansa com seus amigos, com sua família ou sozinha. Daí, nesse momento em que todo mundo está separado, nós não temos mais um coro existindo. O coro existe lá na hora em que o líder do coro, que o conduz no seu canto, mas daí quando todo mundo se separa, daí não há mais coro, o que nós temos é uma multidão de pessoas fazendo coisas distintas. Tomemos um grau a mais. Você vê aqui não só que as pessoas fazem... Você vê no caso do coro não só que cada um vai fazer uma coisa diferente, mas também que elas existem por si e que a fonte de unidade delas vem de uma pessoa exterior que conduz, que lidera o grupo. Agora, nós vamos para um grau superior. O que é superior aqui? Uma multidão que é mais unida que a de um coro. E consideramos, então, uma casa ou um móvel. Para ficar fácil, pense numa casa de Lego ou num móvel de IKEA, né? Em que a coisa é uma, e não temos mais uma coisa exterior que junta elas todas. Não, na realidade, nós temos peças que juntam, né? E as coisas encaixam uma nas outras para se tornar uma coisa só. E elas se tornam uma coisa só contínua, enquanto o coro, ele ainda é muitas pessoas, mesmo quando elas estão numa mesma atividade. Podemos dizer que talvez as vozes deles se juntam, se encaixam em uma harmonia, como as peças de um móvel, ou as peças de uma casa de Lego. Mas aqui há uma unidade maior, porque as várias partes se encaixaram para formar um todo. E qual é a fonte da união? São as juntas, são esses encaixes. Então já é algo interno à multidão. Também se pode dizer, em outro sentido, que a fonte de união aqui seria a forma, seria a estrutura da casa ou a estrutura do móvel, que indica para cada parte do móvel, para cada parte da casa, qual é a sua função. Porém, como no caso do coro ou do exército, cada parte do móvel pode existir sozinha. Você pode desfazer um móvel e usar aquelas peças para fazer outro móvel. Você pode desfazer uma casa e usar os materiais daquela casa para construir outra. Então, aqui a integração ainda não é completa. Tem uma estrutura que dá forma à coisa,
mas essa estrutura ainda não é intrínseca às partes, ainda não é intrínseca à multidão. Por isso, as partes da multidão podem existir sozinhas. Em outro nível, vamos falar de coisas contínuas, como pão ou água. Né? Você pensa em um pão, e daí você pensa em fatiá-lo. Quando você fatia ele, ele já não é mais o pão que era. Se você fatia um pão, você pode daí usar as fatias para fazer um sanduíche. Você não pode fazer isso com o pão. Não é mais a mesma coisa. Da mesma maneira, 1 litro de água que está em uma garrafa, quando você a serve em vários copos, várias pessoas diferentes podem tomar. Não é a mesma coisa. Porém, são sempre coisas do mesmo gênero. Né? Uma fatia de pão ainda é pão. Um copo d'água ainda é água. Não é o caso com as partes da casa, não é, ou com as partes do móvel. Um prego não é um móvel. Né? Não é o caso com o coro ou o exército. Um cantor só não faz um coro. Porém, uma parte de um pão é pão, uma parte de água é água. Aqui nós vemos uma unidade maior entre as partes. E mais, não há mais juntas que ligam as diferentes partes. Não há pregos ou encaixes que seguram tudo junto. Não, aqui nós temos uma continuidade da coisa própria, uma forma comum que une a coisa inteira. Então, em cada ponto, nós passamos para algo mais unido, menos múltiplo, e em que as partes têm menos existência separada. Até mesmo quando as partes de um móvel estão encaixadas, elas continuam coisas distintas. Né? Você não precisa rasgá-las para separá-las. Porém, quando você separa uma parte do pão, separa uma parte da água, você está fazendo uma violência lá, você está rompendo algo que era contínuo. Então aqui as partes estão mais unidas umas com as outras, tem menos existência independente. E daí nós passamos para outro nível, que é o animal. O animal, o ser vivo, ele tem uma unidade orgânica. Cada uma de suas partes tem uma função. E mais, se você tirar as suas partes dessa função, que é manter a vida do organismo, essa parte morre e pode ser que o organismo também morra. Então, essas partes são ainda mais dependentes do todo para existirem. Sem o todo, elas se degeneram, se corrompem, deixam de existir. Então aqui nós temos uma multiplicidade de órgãos, uma multidão de órgãos unidos por uma vida comum, uma atividade comum e uma forma comum de vida que eles mantêm e que eles são mantidos por essa forma, já que separados dela, eles deixam de ser vivos. Passando para um nível a mais, nós temos daí a mente. Aqui eu estou pensando na mente humana em toda a sua riqueza. Não só os pensamentos e nossas cognições, mas também nossas emoções, nossas paixões, nossas percepções. Agora, aqui é muito difícil de pensar em tirar uma parte da mente. Isso já é um exemplo de como é difícil você separar a multidão da mente. É uma multiplicidade muito unida. Porém, podemos pensar nisso nos casos de luto. Pense numa pessoa que perdeu o seu coração, por assim dizer, a coisa que mais amava ela perdeu, ou por morte, ou por separação, ou por decepção e traição. E daí ela fica deprimida. E as pessoas dizem, ela está diferente, não é mais a mesma. E pode ser que a vida dela nunca siga o mesmo caminho. Ela estava em uma direção, ela tinha força e ela tinha energia para uma coisa, e depois daquela perda, ela não só ficou deprimida, mas mesmo depois dela recuperar as forças, ela estava em outra direção. Então, aqui, as pessoas dizem, bem, eu acho que ela nunca recuperou aquilo, ela realmente mudou por causa disso.
E então, aí nós vemos como falar que a mente é uma coisa é dizer que ela, se você tirar uma parte dela, né, uma parte na qual ela investiu bastante, a coisa amada, daí ela muda, ela deixa de ser o que era. E nesse sentido também falamos que as pessoas que amamos são insubstituíveis. Mesmo se nós construímos uma vida nova depois, a nossa vida mudou permanentemente. Estávamos em um caminho, em uma direção, e daí seguimos. Então, se seguimos. E o que une a mente é o que os antigos chamavam de virtude. Né? Coisas como sabedoria, temperança, coragem, são propriedades que justamente nos dão habilidade nessas horas de não nos deixar controlar pelas emoções, de reconhecer uma perda ou um ganho, mas não se abalar por isso e seguir no nosso caminho. Isso é o que as virtudes, em particular a sabedoria, saber agir de acordo com a razão em busca do bem, nos permitem. Então, essas são as virtudes e essas são a fonte de unidade para a mente. Mas daí tem coisas ainda mais, e nós vemos isso nas ciências. Aqui é uma ideia muito particular de ciência que se tinha na antiguidade, que é debatido até que ponto a ciência contemporânea se adequa a essa ideia de ciência e em que medida ela é uma herdeira dela ou se houve um rompimento. Não vou entrar nisso. Vou pegar um exemplo de uma ciência que era reconhecida como ciência na antiguidade, porque desde Platão é como se fosse o exemplo de ciência, que é a geometria, né? Então, na geometria, você parte de uma série de axiomas e você vai demonstrando teoremas e construindo figuras baseadas naqueles axiomas e postulados iniciais. Aqui, a unidade é ainda maior. Se você, por absurdo, tirasse alguns teoremas de uma ciência, mas os axiomas ainda estão lá, daí esses axiomas vão automaticamente gerar esses teoremas. Não dá para realmente tirar teoremas de uma ciência, pois ela mesma as produz. Por outro lado, se você mudar um único axioma, você muda a ciência. A geometria euclidiana se torna a geometria não euclidiana, descrevendo um espaço totalmente diferente. Então, aqui nós vemos como as partes são tão mais conectadas entre si. E qual é a conexão entre todas? É a razão. São as leis lógicas que determinam o que você pode demonstrar e o que você não pode demonstrar a partir de cada proposição. Então, aqui nós temos uma série ascendente de multidões, ascendente porque cada uma é mais unida do que a última, e também as fontes de união delas.